Saudações a todos os amigos, aos irmãos em Cristo. A graça de Deus esteja com todos vocês. Se você ainda não se inscreveu no meu canal Expedito Meu Sonho do Céu, logo abaixo do seu vídeo você vai achar uma frase escrito inscreva-se. É só clicar e você já vai estar inscrito no meu canal Expedito Meu Sonho do Céu, lendo a palavra de Deus que está em Tiago, capítulo 1, versículo 25, que diz o seguinte: aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. E o versículo 26 diz assim: se alguém entre vós cuida-se religioso e não refreia sua língua, antes engana o seu coração, e a religião desse é vã. A palavra do Senhor, ela é viva e ela é eficaz. O título deste ensino, estudo da palavra de Deus, busque a cura ou escolha a cura. O primeiro item diz: dedique-se e reserve tempo para ter qualidade de vida na presença de Deus. Então vamos começar falando sobre o Evangelho perfeito da liberdade, né? E as pessoas que escolhem a palavra de Deus e a lei de Deus, elas se tornam livres para buscar a palavra de Deus, para perseverar. Ainda diz, não sendo ouvinte, mas fazedor da obra de Deus, né? Fazedor das coisas que Deus quer que você faça. Sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós e por nós, como é de razão, porque a nossa fé cresce muitíssimo e a caridade de cada um de vós transborda uns para com os outros. Este pensamento bíblico está em 2 Tessalonicenses 1:3. O que a palavra de Deus diz? Como você vai crescer na palavra de Deus? Como você vai reservar tempo para que você escolha a cura? O que a palavra de Deus diz? Vamos para a palavra de Deus. Então diz assim: antes crescei na graça. O que é crescer na graça? E no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abra sua Bíblia, Efésios 4, 15 e 16. E vamos ler. Antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado, pelo auxílio de todas as juntas, seguindo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo, para a sua edificação em amor. Como é que eu escolho cura? É quando eu tomo a atitude de seguir a Jesus, de estar na presença dele. Então, não existe ninguém que lidere no mundo e que possa ser substituído por Jesus. Até os maiores líderes, eles podem, de uma hora para outra, cair. Porém, um só não caiu, não pecou. E este se chama Jesus Cristo. Vamos à segunda parte do que esse trechinho, que é um conceito de unidade da fé. É um processo de maturidade. Todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, varão perfeito,
à medida da estatura completa de Cristo. Maturidade. Isso aí é crescimento, estabilidade. Você não pode ficar vacilando. Se você aceitou Jesus, não pode ficar dando lugar ao inimigo, porque ele vai te dar uma rasteira. E se ele te der uma rasteira, ele vai te derrubar. Então, estabilidade, para que não sejamos mais meninos incomodantes. O que é meninos incomodantes? É viver inconstante, levados à roda de todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que, com astúcia, enganam fraudulentamente. Efésios 4,14. Então, precisamos ler, meditar na palavra de Deus, para que o conhecimento da palavra de Deus seja perfeito dentro de nós. Concorda? Então, a palavra de Deus vai nos guiar. Todos nós precisamos ter integridade. E aí, o que a palavra de Deus fala? Antes, seguindo a verdade e caridade, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Efésios 4,15. Que ocorra em cada uma das experiências dos membros do corpo de Cristo o aumento do corpo, a expansão numérica e a edificação para a santificação, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. Colossenses 1,10. Ainda diz: a fé e a caridade dos colossenses. Como que era a fé e a caridade dos colossenses? Andar dignamente diante do Senhor e crescer em compromisso radical da vontade e afeição, disposição para agradar a Deus. Só se agrada a Deus quando se faz a vontade dele e produzir um crescimento de conhecimento de Deus, permitindo que esse conhecimento divino venha agregar e fazer com que você cresça. Então, portanto, a palavra de Deus diz assim: acredite que o andar dignamente diante do Senhor reflete agradar a Deus, ser frutíferos na sua obra, crescer no conhecimento de Deus e ser fortalecido no poder de Deus. A semana passada nós falamos, o falar em línguas estranhas é para o fortalecimento espiritual das pessoas que se aproximam de Deus. E aí, fala, separe um tempo para conversar com Deus. Conte a Ele sobre o seu dia. Deus sabe todas as coisas, mas quando contamos a Ele nossas coisas, escolhemos o caminho e a intimidade. Experimente memorizar alguns versículos que são chave para o seu crescimento. Mantendo a palavra de Deus em nossos corações, a presença do Espírito Santo para nos ajudar. Isso tudo traz em memória a verdade eterna. Assim, podemos conhecer e alimentar nosso pensamento, que é bom. 2. Seja implacável contra o pecado. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos o juízo. 1 Coríntios 13:31. Ser implacável não é negociar com o pecado. Para não negociar, é importante saber exatamente o que está lidando.
com quem está lidando. Então, dê um nome à sua fraqueza. Preguiça, pensamentos impuros, orgulhos. Seja honesto. Revele para você mesmo onde é o seu ponto fraco. E conte isso para Jesus. E aí, a palavra de Deus diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma e beba deste cálice. 1 Coríntios 11, 28. Ora, o homem não deve examinar? Sim, examinar o que está lá dentro de cada um. 3. Celebre as pequenas conquistas. É muito importante celebrar as pequenas conquistas e não deixar que a vida seja simplesmente uma série de coisas enganosas. Então vamos lá. O que diz a palavra de Deus no tocante à vida que Ele tem garantido que nós íamos ter. Diz uma palavrinha assim que fala: seja vulnerável. Mas vulnerável é algo ou alguém que está suscetível ou ferido, tocado. Vulnerável significa estar frágil, incapaz de reação, pronto para ser violado, né, e abusado. Conte isso para Jesus. Então, quando você reservar um tempo, você conta essas coisas todas para Jesus, para que Ele possa socorrer você nas suas dificuldades. Então diz assim: enquanto vocês nos ajudam com as suas orações, assim muitos darão graças por nossa causa, pelo favor, respostas às nossas orações. Então, Romanos, capítulo 15, versículo 30, diz assim: rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito Santo, combatais comigo nas vossas orações, por mim a Deus. Paulo, ele conta com as orações dos irmãos que estão em sua volta. Ele conta, ele externa suas necessidades, ele externa que ele precisa do Senhor. Ele só externa essas necessidades espirituais para as pessoas que vão realmente orar, que vão se dedicar em buscar a presença de Deus. Nunca podemos nos expor de uma maneira para as pessoas que não vão orar, que não vão se dedicar a buscar a presença de Deus. Antes, a gente precisa garantir. Peça para alguém que é de sua confiança orar por você. Então não existe pessoas fortes, nem fortãos, que possa sobreviver e estar firme. O próprio Jesus foi tentado, mas em tudo não caiu. E nós vamos ser tentados e somos tentados todos os dias. Quer resolver um problema sério? Coloca diante da presença do Senhor. Escolha se aproximar de Deus. Coloque aquele problema. Qual é a sua necessidade? Seja qual for a sua necessidade, coloca diante do Senhor. Porque quando você coloca diante do Senhor, Ele vai resolver. Se você está precisando de uma ajuda, você tem uma dificuldade que ninguém consegue resolver, Jesus consegue resolver. Ele pode transformar a sua vida, só Ele pode. Então, o que mais o Senhor quer fazer exatamente é cuidar de cada um de nós, para que, através da nossa dependência, Ele trabalhe na nossa vida, Ele realize grandes obras profundas em nossos corações. Ele possa contar com a sua vida. Feche seus olhos para que eu possa estar orando por você e por todos os pedidos que você e que outras pessoas colocaram aqui diante da presença do Senhor. Deus pergunta: o que é que você quer que eu faça? Não importa o que Ele pode fazer. Não se preocupe. Você está precisando de alguma coisa? Coloca na presença de Deus.
e você vai ver o resultado se você não vai resolver o problema que você tem. Amém? Então vamos lá. Santo Deus, coloca agora diante da tua presença cada um desses pedidos e te peço, entra com as tuas mãos de graça e de misericórdia, entra com o poder das tuas mãos sobre cada vida. E eu te peço nesse momento, cada pedido de oração que aqui foram escritos, Senhor, cada necessidade, cada falta de alimentos que possa estar tendo nas casas de cada um dos teus filhos, uma enfermidade incurável, tudo está diante da tua presença. Eu coloco agora diante dos teus olhos. Entra com as tuas mãos de graça. Consola aqueles que estão enlutados. Cura as enfermidades daqueles que estão acamados. Ó Deus, livra-nos desse coronavírus. Toma nas tuas mãos santas, Senhor. Mas muito mais, a nossa decisão de cura, de estar na tua presença, de escolher o Senhor, de se aproximar do Senhor. Eu quero colocar agora diante dos seus olhos cada pessoa, para que o Senhor trabalhe na vida. Entra com as tuas mãos de graça e faz algo novo nesta vida. Com teu sopro, Senhor, salva vidas. Com teu sopro, Senhor, tira as pessoas do domínio de Satanás. Em nome de Jesus, eu oro e coloco diante da tua presença. Amém.